Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa está entrando no ar a partir de agora, como sempre para todo o estado do Rio Grande do Sul, neste dia 23 de julho de 2019. Eu quero dizer aos senhores que o mês de julho está terminando. Com o término do mês de julho, nós já passamos do primeiro mês do segundo semestre. Ou seja, a partir da semana que vem, comece a fazer a sua lista de Natal, porque o Natal está chegando. É verdade, é verdade. O Natal está chegando, mas antes disso, o Atualidades Pampa também está chegando aí na sua casa com os seguintes assuntos. As demissões na Carris, o lado humano e o aspecto legal. Pai desvia dinheiro arrecadado para salvar a vida do próprio filho. O novo premier do Reino Unido. E ainda não é Natal, mas o Bernardo ganhou um presentão. Porque a sua família foi agredida durante o Grenal, mas eles foram recebidos com pompa e circunstância no CT do Grêmio. Morreu Li Peng, o carniceiro de Pequim, o homem da repressão brutal da Praça Celestial. Você não sabia, mas eu vou contar. Quanto custa a prisão especial do Lula? Quanto você está pagando com a prisão especial do senhor Lula? Tem outras coisas que você não sabia e vai saber aqui no nosso programa. Portanto, os veículos estão à sua disposição, do WhatsApp, também do Atualidades, um e-mail, para você também participar deste programa de hoje conosco. Antes que vocês comecem a perguntar, eu comunico que Carla Krieger está em férias. Num breve período de férias, mas estará ausente por uma semana. Depois nós vamos começar uma corrida de revezamento aqui, que vocês vão entender. Que isso vai até o final do ano, que está próximo, já avisei, faz a lista de Natal, começa a fazer levantamento de preço, porque é num vapt-vupt, o Natal está Mas por aí. que a Carla tinha que tirar 5 férias por ano? Eu acho que nós já sabemos, né? Cacá, tá mal. Não, ela não está em Porto Alegre. Nem adianta tu falar com Mas ela, ela que viu, a Cacá ela não viu, tá ela nem... A assiste. Cacá não trabalha sexta, a Cacá está de férias, tira 5 férias, eu não sei. Ela deve ter, ela deve ter alguma coisa de especial que nós não temos. Nós temos que saber. Cacá, 5 férias por ano? Aí leve, né? não dá. Parece aquelas pessoas que anunciam que vão ficar doentes uma semana antes. Pois é. E aí, Scantofani, eu fiquei muito mal ontem, sabe? Porque eu achei que tu tinha consideração Eu tinha ficado doente mesmo. Que ela tinha ficado doente, eu fiquei muito preocupada. Você bem sabe, eu falei pra você sexta-feira que eu vim a meio pau, que eu me escorreguei do terceiro andar. Escorreguei do terceiro andar da minha casa e passei pelo segundo e flertei com o primeiro e me machuquei muito. E principalmente na lombar. Ontem eu fui fazer um raio-x e não podia sentar legal. Até hoje não estou bem. E o que apareceu no teu raio-x? Não, Apareceu o plástico, não? Não, apareceu. Não, apareceu só uma lesão. E o médico mandou usar bastante a banheira, que seria legal ido em cima. Presta atenção. O que o médico deve ter te dito, que ele não te conhece, ele deve ter dito assim, olha, aproveite que o senhor tem uma banheira, coloque uma água morna, com um sais, com uma... Não é para fazer estripulia na banheira. Isso. Se fizer estripulia, vai cair de novo. Isso. Eu acho que esse esquema de peladex pra cima, pra baixo, Não é legal. Pode dar problema. Já te deu. Tu poderia ter te quebrado. Tu sabe que depois de uma idade a gente quebra e não cola mais. O doutor Paulo Davi Guzmão, tu conhece bem Conheço, ele? nosso querido amigo. Cara craque. Ele que tá Depois de certa idade, sexo é atividade de risco, viu, Chicão? Não dá bola. É que não faz avisa há o teu muito namorado. tempo, o problema dele. Tá, mas agora que estás pelo menos avisar medicado. o meu namorado. Eu tava com saudade de ti, eu tenho que te judiar. Eu tento você pra judiar aqui no Isso programa. aí, Olha, eu o Vitorino vaguei. Hoje ontem até cortou bom o ter essa cabelo, hoje fama. ele botou uma Não coisinha tem no graça, cabelo. não. O Chicão não tá Se tu lançar essa fama de gay em mim, em Porto Alegre, pode ser até que seja melhor até. Porque daí as mulheres não vão ficar com medo. Ah, ele tem a pombagira. Ah, ele tem a feitiçaria. Eu olho pra ele, eu quero agarrar ele. Eu quero ir pra cama com ele, bababá. É isso, Chicão Tofani, agora não tem criança. O nome Tem a da feiticeira. pegada tem muita história disso aí. Aí É muito bom. E até bom que tu lança isso aí, sabe? Continua falando assim, não é bom, Mas Chicão? pode dizer que eu sou gay, que papapá, tudo bem, que eu sou duplex, que eu sou flex, nem diz o Paulo Total Sérgio. flex. Qualquer Total coisa aí. flex. Pra mim tá tudo bem. Total flex. Então vamos começar com a tua manchete. A minha manchete, dona Magda, hoje faz praticamente 30 anos
que aconteceu um dos grandes problemas que a China teve com o mundo ocidental, que quase eclodiu numa guerra mundial, o massacre de Tiananmen, da Praça da Paz Celestial. O que foi isso? Aconteceu que um grupo de ativistas, querendo mais liberdade do regime chinês, que é um regime, de certa forma, para quem quer ser ativo politicamente, ele é brutal. Agora, para quem quer viver, quer ganhar dinheiro, que é outro tipo de vida, ele é um dos melhores regimes da Terra, sabe? E tem pessoas que não entendem e foram enfrentar uma coluna de tanque na Praça da Paz Celestial, no corpo a corpo. Inclusive, aqueles jovens que enfrentaram, desapareceram. Famosa, né? A imagem que até o prêmio Pulitzer de fotografia. E o presidente da China, naquela época, que faleceu hoje, por isso que é uma data significativa, foi Li Peng. Li Peng veio de Mao Tse-tung, Xu Enlai, Deng Xiaoping, foi eles que construíram essa nova China. E ele foi um dos ádices da abertura econômica, não democrática da China. Justamente, Li Peng falece hoje, numa época que a China está com um problema, se chama Hong Kong. E o Marne, ao contrário do que o Vitorino falou, disse que eu tenho razão. Hong Kong é um grande problema. O que está acontecendo no Hong Kong? Era da Inglaterra, foi para a China. Parou os direitos que eles tinham, a liberdade na época com a Inglaterra, cessou, agora passou um prazo, mas a população não quer ser igual Guangzhou, Chicão, igual Pequim. Só dar um adendozinho? Sabe? Não, é que quando foi feito o acordo dos 99 anos, depois da Guerra do Ópio, os 99 anos, a Hong Kong é um território autônomo. Autônomo. Isso, ele é independente do governo chinês, só que a China não aceita isso. Não aceita, porque a China alega que passou o prazo. E aqui é que seja incorporado da forma que nem as outras cidades chinesas. Claro. E o povo não aceita. O que a China vai fazer? E o Mane compactuou comigo. A China vai botar o exército em cima dos manifestantes. E vai acontecer outro grande problema, uma tragédia. Do julgamento na Só que os tempos são outros, diferente da Praça Tiananmen. Naquela época, o governo chinês disse que morreu 300 ativistas. Não, morreu muito mais. E Hong Kong está bem do lado ali, Taiwan, os Estados Unidos precisam mostrar força. Eu acho um problema muito grande esse que vai acontecer, sabe, professor Mário? Eu também acredito nisso, acho. O mundo está eclodindo, coisas vão acontecer. Há uma necessidade de depuração e as guerras estão aí. Eu sei que é terrível isso que eu estou falando, mas você sabe, como historiador, sabe disso. O mundo, periodicamente, precisa de uma guerra. Precisa de uma guerra. Para trocar até o ciclo da Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea. Sempre. E sangue rola. Tem que ser guerra e sangue. Porque a guerra virtual só de bate-papo não dá. Os americanos inventaram a guerra do drone, mas o drone mata as pessoas também. Claro. Imagina um drone aqui, mira o Vitorino aqui. Só no Vitorino. Veio lá do Alasca um drone. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está tratando com certa descontração, mas a guerra do futuro vai ser atrás de uma tela de computador. Mas vai matar as pessoas. Já tá, né? Se a gente for pensar. Mas vai matar as pessoas. Sim, vai matar igual. Vai matar. Quer dizer que vai matar. Que as armas não mata o agressor. As armas de ataque serão todas elas. Eles já têm aviões espiões totalmente controlados por satélite. Quer dizer, vai ser uma questão de tempo. Os americanos já estão testando aquelas naves que saem da órbita para fazer o monitoramento. Quer dizer, a tecnologia vai avançar de tal forma que a gente daqui a pouco numa guerra vai morrer, não sabe por quê, nem de onde. Agora, desculpa, não sei se vocês ainda vão falar sobre esse assunto, porque eu quero falar que a gente aqui já tem uma guerra, né, gente? Nas ruas. A cada noite, cada programa que a gente chega aqui, na véspera, na madrugada, morreram mais 2, morreram mais 3, morreram 4. Sabe? E assim, não interessa se é briga de gangue, se um mata o outro porque o outro matou um. Isso está acontecendo nas ruas, nas casas das pessoas, do lado da gente, sabe? E daqui a pouco acontece o que aconteceu com aquele casal de jovens que vinham de um aplicativo que era ou não, como se diz? Compartilhado, enfim. Não tinham nada a ver com isso e morreram. Sabe? Então, acho que nós já estamos com o início da nossa guerra aqui. E cada vez se torna mais próximo, né? Antes a gente falava de certos locais associados a essa disputa.
às vezes territorial, pelo tráfico, pela violência. Mas hoje a gente fala, e o Dr. Ruschel talvez traga matéria, na questão de que um fato que aconteceu no Jardim Botânico, e daí daqui a pouco acontece no centro de Porto Alegre, daqui a pouco acontece em alguma... E umas coisas têm a ver com a outra, nós daqui a pouco? Assim, às vezes de boates bem localizadas aqui na capital gaúcha, onde já se encontram, eu falo assim, uma pessoa que encontra outra, que não se gosta, e as pessoas que estão no meio dessa noite, dessa festa, que foram para se divertir, acabam no meio dessa disputa, que nem é do território, mas se encontraram aleatoriamente no local. Então eu falo, cada vez está mais próximo e nós estamos com medo. Eu converso com diversas pessoas que hoje têm medo de sair na noite de Porto Alegre, elas têm medo de circular, de ir num restaurante, porque em qualquer lugar a gente já vê isso acontecer, não é mais um lugar isolado. Ana, não é mais nos bairros, tais. E não é na rua, acontece não é a minha manchete, mas eu quero trazer os requintes, porque vocês vão ficar assustados. O que para nós era ficção, Mário. Nós víamos os filmes e vai se importando a consulta. Esse assassinato triplo que houve no Jardim Botânico, dona Mário, ele tem requintes que nós víamos os filmes há 40 anos. Porque um dos que ali foram mortos tinha o seu dedo cortado no bolso. Ou seja, ele foi torturado para contar onde estava o casal que viria a ser assassinato. Isso nós vimos em filmes, essas questões de torturar, de arrancar pedaço de dedo. Isso aconteceu aqui, por senhor. A 1 quilômetro daqui. Morreu, que era para não dizer para quem ele tinha contado. Ele perdeu o dedo, que foi encontrado, ele também foi assassinado dentro da casa, mas ele torturado, ele cedeu e foi encontrado morto com o dedo dele dentro do seu próprio bolso. Inicialmente e o objetivo casal... é que ele confessasse onde estava o casal. E foi prometido, tu confessa, a gente te liberta. Mas muito pelo contrário, né? Os criminosos, a gente fala que infelizmente, né, ele cedeu à tortura, arrancaram os dedos e sabe-se lá mais o que fizeram com essa pessoa, então ele acaba contando, é levado ao local, presencia também a tortura a esse casal, o assassinato a esse casal, e é levado para um novo local e assassinado. Então tu fala assim, é aquela coisa que a gente via justamente em filmes de gangues, em filmes, a gente via até... Para nós era ficção. É, aquela coisa assim, tá na série, tá no filme. Era filme de mocinho e bandido, né? E só para linkar, para exaurirmos o tema, teve outro assassinato que a polícia também está ligando pelo modus operandi, também foi no bairro ao lado, né? Também ligado ao tráfico e também ligado a esse assassinato. Então estão sendo investigados todos simultaneamente. O que deixa a gente triste é que quando a polícia pega esses caras, eles fazem cara de coitadinho na frente do juiz. E a justiça lá. E aí vem a audiência de custódia e esses anjinhos vão para casa. O Chicão sabe onde é que não tem tráfico de drogas e não tem essas mortes violentas? Na Indonésia. Por que será? Mas na China também não tem. A China ele é muito brutal contra o marginal. Porque é pena de morte, né? Não pode, primeiro, o cidadão não pode portar armas, de hipótese alguma. Quem está com armado, pega a cana. Esse negócio de ter sabe, complacência. Agora, apareceu uma novidade aí agora. Você já viu a tal de Associação dos Juízes pela Democracia? Uma turminha de esquerda, só falta botar a camisinha vermelha de Lula livre? Mas o tal de Juízes pela Democracia, uma associação aí que prega não sei o quê, que prega... Estava lendo uma matéria do Antagonista esses dias e me assustei com os nomes que eu vi ali. Integrante dessa associação. Me assustei, porque você vai olhar o histórico desses magistrados e vai ver que grande parte desse coitadismo que se patrocina no Brasil, dessa violência que se tem nas ruas, tem origem nesse coitadismo, que começou por mexidas irresponsáveis na legislação, que aí foi o legislativo, porque descriminalizou a maconha, não diz que... sim, descriminalizou sim. A punição que está prevista ali é ridícula, é medíocre. É chamar os pais de molestar os pais. Vá pro inferno de molestar os pais. Botar na cadeia. Aí, aliviar a pressão contra as drogas. Porque é um fenômeno social. Fenômeno social, cacete. Opa. Droga é um mal. Droga é um mal. Tem que ser proibida. Tem que ser penalizado o consumidor também. O Chicão cansa de dizer aqui, não adianta, só o traficante. Aí tem a quantidade do traficante, porque é para consumo, aí não é penalizado. Aí o traficante já disse aqui 10 vezes, vou dizer de novo. O traficante vai para a esquina com 10 trouxinhas só. Pegam ele, é para consumo, eu sou maconheiro. Para! Olha aqui, não dá, eu troço. Aí você vê pessoas completamente fora da realidade, parece que não andam nas ruas, não estão enxergando o que acontece no país.
Aí você vê sentenças, até cortes absurdos, como esses que eu andei relatando aqui. Não dá, tem que mudar muita coisa no país. Não é só o executivo, tem que mudar o legislativo e o judiciário tem que assumir sua responsabilidade. Porque hoje o judiciário brasileiro age com o país de forma inconsequente. Vamos aproveitar que a manchete do Marne tem a ver com Lula, com prisão. A manchete é uma coisa assim, então, sabe, como nós gastamos dinheiro e tal. O petista, todo mundo sabe da história, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, em função daquele triplex, outra condenação está vindo por aí. A prisão do Lula, segundo a Polícia Federal, custa R$10 mil por dia, R$300 mil por mês. Até agora já foram gastos R$4.700.000. Até o final do mês, o custo estará em R$5 milhões. R$5 milhões que você, contribuinte, está pagando, ajudando a pagar. Sabe quanto custa um outro presidiário? R$2.500 por mês. Nossa. Ele custa R$300 mil porque há uma preocupação de abalo moral ou físico do senhor Lula, como ex-presidente da República, presidiário diferenciado, porque ele foi presidente da República. Esta é a imagem que a gente passa, né? Essa é a imagem que se diz no nosso país. Agora, enquanto um outro preso custa R$2.500. Agora eu pergunto, alguém tinha divulgado isso? O Jornal do Sul hoje, na coluna do Cláudio Humberto. Do Cláudio Humberto coloca isso no Jornal do Sul, você acessando, você vai ter todas as notícias e a cada instante as notícias são renovadas e agregadas outras informações. Aliás, como gostam de gastar dinheiro com nada, né, Marne? Como é? Como gostam de gastar dinheiro com nada, né? Não, ele não é nada, ele foi 2 vezes presidente. Sim, mas nada justifica essa mordomia toda. Eu acho que se você está preso e condenado, é justo que você perca as regalias. Era presidente da República? Sim, foi presidente da República. E daí? Era um criminoso, é um criminoso. E como criminoso tem que perder as regalias. Marne, a última lá em Brasília. Querem mais do que dobrar o fundo eleitoral. Sim, 3 bilhões. 3 bilhões. Não, Magda, só para não fugir do tema. Eu só quero saber se o Marne concluiu. Ninguém deixou o Marne concluir. Eu não tem problema, isso aí eu estou acostumado. Não começa assim, que depois tu é o primeiro a me xingar. Não, mas eu nunca xinguei a senhora. Eu sempre tenho um afeto especial. Eu sou igual ao Ruschel nisso aí. Eu sou virginiano também. A senhora viu que a camisa do Marne está combinando com a sua blusa, a cor? Você vê que eu sou tão amoroso que eu aquela cor de capa do Drácula, assim. Falando agora com seriedade. Tu controla o teu ciúmes, Vitorino. Num país que não é sério, e o Charles de Gaulle sempre negou que a frase "esse não é um país sério", numa época, de Gaulle tinha razão, Brasil não é um país sério, e há muitos anos ele disse que nunca disse essa frase, mas essa frase valeria sempre, todos os dias. O Brasil não é um país sério. E daqui a pouco eu vou falar do senhor Olavo de Carvalho. Está aqui o livro, eu tinha que ler um pouco, né? Pelo menos um pedaço do livro, para poder fazer um pequeno comentário. O mínimo que você precisa para não saber para não ser um idiota. Um idiota, né? Eu vou fazer um pequeno comentário e vou ler umas 2 frases deste senhor. Queres deixar para depois? Não, pode ler. A palavra mais dita por ele é canalha. Canalha. Nós ele temos diz algo comum, então. Todo dia ele diz. Eu nunca vi, eu confesso a vocês que eu nunca vi um livro tão cheio de ódio. Ódio. Ódio pela esquerda. Você não pode qualificar as pessoas de esquerda de direita. Eu penso no centro alemão, Die Mitte, o centro, que é o maior partido da Alemanha. O centro. Você tem que ver quem são as pessoas, quais são os raciocínios e os pensamentos positivos, né? Então ele diz determinadas coisas, né? O paradoxo esquerdista. É só estudar as vidas de Marx, de Lenin, de Stalin, de Mao, de Guevara, de Fidel Castro, Yasser Arafat e dos seus acólitos intelectuais Sartre, Brecht, Althaus e tutti quanti. Então, quando ele coloca umas palavras diferenciadas, né? Para entender do que eu estou falando. Cada um desses homens que tiveram nas mãos os destinos de milhões de pessoas foi um deficiente emocional, cronicamente imaturo, incapaz de criar uma família, de arcar com uma responsabilidade econômica ou de manter relações pessoais normais com quem quer que fosse. Em compensação do aborto moral de suas vidas, criaram a idealização pomposa do revolucionário. Isto é, deles próprios, como encarnação de um tipo superior de humanidade, adornando com o toque
toque de estética kitsch, a mentira existencial total. Nunca pensei que eu ia sentir saudade do Nietzsche. Viu? Não é sobre o livro do Olavo, né, que eu ia falar. Roberta, tu queres falar sobre o livro? Não, mas eu só gostaria de encerrar. Eu quero dizer para vocês o seguinte. A palavra mais dita é canalha. Ele prega ódio, sinceramente. Se você quer ser um idiota, leia o livro. Eu quero dizer para a Cris Corrêa, Cris, que quem está tossindo é o Marne Barcelos hoje, tá? A Roberta também quer falar, eu sei. Eu tomei água. Não, queria só comentar, já que o nosso Marne está com a palavra, né, Magda, que hoje na Rádio Pampa eu tive o privilégio de escutá-lo nesta manhã. Muito obrigado. E ele deu um show sobre a Ucrânia, sobre o novo presidente, um comediante de 41 anos, e tudo sobre o que está acontecendo lá. Então, desde as pessoas que acompanham o que acontece na Ucrânia, até quem nunca ouviu falar da Ucrânia, pôde aproveitar as informações com bastante conteúdo. Então, hoje a gente não dá só uma informação escutando o Marne, a gente recebe um conteúdo, é muito bacana. Muito obrigado, parabéns. Quero agradecer pela sua audiência, mas eu tenho uma pessoa que gostaria de viver na Ucrânia. Quem? O Chicão Tofani. Só mulheres bonitas. Isso é uma grande... Só mulheres. Sou um dos países mais pobres da Europa. Ana quer falar sobre esse assunto, o parlamento aprovou, o parlamento ucraniano aprovou na semana passada o tratamento legal dado ao comunismo na Alemanha, na Ucrânia, será o mesmo do nazismo. É proibido qualquer tipo de partido, reunião, livro que pregue comunismo na Ucrânia. É crime. Será? Eu acho só que a gente precisa também, claro, o Olavo de Carvalho, conhecido por odiar a esquerda, e o Mário não está equivocado em colocar isso, ele manifesta diariamente esse ódio, mas eu digo também que não é um mérito apenas, né, daqueles ditadores da esquerda. Os ditadores de direita também tiveram tanto insucesso ou maior ainda. Mas por que ele não fala nisso aqui no livro? Exatamente, por isso que eu falo, por isso que ele não fala. Eu falo, né, a gente sempre discute, sempre tem um lado da história e sempre tem a versão daquele. Eu falo, né, ver o mundo é como botar um óculos. Tem o meu óculos, tem o óculos do Mário, tem o óculos da Roberta, tem o óculos Ele jamais do falou do Hitler aqui. Exatamente, eu ia ressaltar, né? Não teve mais. Não teve. Eu acho que ele perdeu a oportunidade de ter uma grande citação no livro dele. Bom, agora tu te passou total, Vitor. Como assim? Agora tu te passou total. Não fala mais, por Eu sou o cara mais modesto. Você sabe que eu sou o cara mais modesto do mundo. Mais que o Boris Johnson, não sei. Não, o Boris é fantástico. Posso falar do Boris Johnson? É um ativista. Agora não. Agora não, porque eu tenho que fazer uma comunicação muito preciosa aos nossos telespectadores. Vou começar com uma pergunta. Você já foi ou você conhece a Centro Erótica? Pois a Centro Erótica, o espaço físico, olha aí, estou mostrando para vocês. Ela fica localizada dentro do Complexo Mãe de Deus Center, da Avenida Carlos Gomes, com segurança, acessibilidade, estacionamento grátis para você quando estiver em compras. E lá você terá uma incrível variedade de armações e lentes das melhores marcas. O atendimento é feito por técnicas. Essas moças estão aparecendo aí, elas são técnicas em ótica. Muito mais segurança nas medidas para a confecção de seus óculos multifocais. O atendimento para todas as idades, incluindo as crianças. Aceite o nosso convite, vá até a Centro Erótica, lá você encontra variedade, qualidade e preços que você merece. Avenida Soledade 565, aqui em Porto Alegre, telefone 3335-1659. O que é que você está esperando? Vai lá na Centro Erótica, localizada dentro do Complexo Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes, como eu já disse, Avenida Soledade 565 aqui em Porto Alegre, e você lá vai tomar um café maravilhoso, vai ficar num ambiente maravilhoso e vai ser muito bem recebido, tanto pelo dono quanto pelas lindas meninas essas que estão lá atendendo diariamente. Não pode perder a oportunidade. Tem uma telespectadora que ontem mandou um e-mail dizendo que, eu sempre falo, e ela disse que foi lá para ver se o que eu falava era verdade e saiu satisfeita. Verdade. Daqui a pouco eu dou o nome dela para vocês. Doutor Ruschel. A senhora quer minha... Pois não, a senhora quer minha manchete? A sua manchete, aqui eles estão no recreio. Minha manchete? Vamos lá. A minha manchete, dona Magda, é um caso que ele é surreal. É surreal. Nós podemos ter lidado, encontrado, enfrentado tudo que se pode existir na vida para descrever o ser humano, mas eu não posso imaginar podridão maior, não posso imaginar um cidadão que valha menos
do que esse que nós vamos descrever. Esse senhor, casado, 2 filhos, tem um filho de 1 ano e 8 meses que tem amiotrofia muscular espinhal. É uma doença raríssima. E ele precisa de 6 comprimidos que custam R$362 mil cada comprimido. E eles são de uma cidade pequena, 100 quilômetros de Minas Gerais, e mobilizou toda a comunidade, inclusive os policiais lá fizeram uma rústica, um movimento, a cidade toda se mobilizou. Já tinham arrecadado R$1 milhão, que oportunizaria 3 comprimidos, que já daria para iniciar o tratamento dessa criança, insisto, com 1 ano e 8 meses. Daqui a pouco esse pai desaparece de circulação, dona Magda. O que houve com esse pai? Suspeitou-se, foi-se ver o saldo da conta. Este senhor sacou R$600 mil da conta do próprio filho, que morrerá sem essa medicação. E que equivale às 3 doses. A 3 doses. As últimas que ele precisa tomar. O ato deliberado dele de tirar este dinheiro provocará a morte do próprio filho. E ele se instalou, dona Maria, na Bahia, num resort, a R$2 mil por dia, e para que ele não fosse importunado, ele já garantiu 2 meses para frente. Ele pagou 2 meses para frente, que ele ia ficar lá 2 meses pensando na vida. Esse é um canalha. É inominável. A mulher é desconfiada, porque o ato dele já estava meio estranho e ele deu essa desaparecida. Foi à polícia, denunciou. O que ele fez? Eles tinham para defesa, eram 2 contas no nome dela e 2 contas no nome dele. As dele já estavam zeradas e a dela ele tinha descoberto a senha e tinha feito saques, passando para contas deles e para contas de terceiros que vão investigar. Vão investigar onde é que foi parar esse dinheiro. Mas a verdade é que ele dizimou num dia só, ele sacou R$100 mil. Então é uma coisa, eu não sei o que o ser humano pode fazer mais, eu não sei o que pode se descrever a maldade, aonde que ela atinge, aonde que ela pode chegar. A verdade então é que ele finalmente está preso, né, está investigando para onde foi o dinheiro, e a explicação que ele conseguiu dar, porque ele foi achado com joias, com relógios, com maconha, com raio que parta lá no hotel que ele estava de festividade, que ele estava sendo extorquido. Ele estava sendo extorquido por alguém que ele não sabe definir, então ele precisava do dinheiro para dar alguém, mas estava lá num hotel. Então, dona Magda, essa é uma notícia que minimiza a condição do ser humano. Ela vai muito além de uma notícia jornalística, ela vai muito além de uma notícia criminal, mas ela fala muito desse ser humano. Era o filho biológico dele, que ele disse assim, vai morrer porque eu quero sair em férias na Bahia. E assim é que cada notícia dessa que a gente lê, ou cada comentário que a gente faz, a gente fica triste, né? Eu pelo menos fico porque aquela ideia que eu tenho de que o ser humano está se destruindo, porque ele é de uma maldade, ele é de uma coisa... Deixa eu pegar uma faceta dessa notícia. Sabe de que eu lembrei agora? Do Zé Serra. Por quê? Do PSDB, ex-ministro da Saúde. E senador. Senador. O que justifica um comprimido custar mais de R$300 mil? Pois é. Isso é sacanagem. Não tem pesquisa, laboratório, matéria-prima que justifica. O que tem ali? Urânio ativado? Para custar R$300 mil um comprimido? Só tem nos Estados Unidos. Não é brasileira, Estados Unidos. Sim, mas não interessa. Mas as pessoas morrem aqui da mesma doença. O Zé Serra, quando era ministro, ele disse, olha, ou vocês colocam preços adequados ou eu quebro a patente. E na época o Zé Serra quebrou a patente de mais de 10 comprimidos. Os americanos reclamaram, os franceses reclamaram, estão reclamando até hoje. Ele quebrou a patente. Ou vocês colocam preços decentes ou eu quebro a patente. Porque, vamos deixar bem claro, gente, a fórmula de um comprimido, de um medicamento é fácil. Um laboratório de bioquímica decupa, né, o produto, identifica os agentes ativos, a fórmula e fabrica. Agora, me dá uma explicação para um comprimido, o Ruschel falou um comprimido. 300 e quanto? 362 mil. 360 mil um comprimido. Para ser bem preciso, é Eu tinha que saber o nome do laboratório que é que fabrica essa vigarice, porque isso é uma sacanagem. A pessoa morrer porque não consegue tomar um comprimido. Um medicamento mais caro,
que custe. Mas quais são os componentes desse medicamento? Deve ter o urânio ativado. No mínimo. A gente fala que essas empresas elas ganham muito dinheiro pela questão da patente. Elas acabam associando a fórmula do produto. Então, quem, entre aspas, replicar com um valor bem mais popular, o que de fato a gente teve aqui no Brasil com a criação dos genéricos, que de fato facilitaram o acesso da grande maioria aos medicamentos, mas hoje se enfrenta um processo exaustivo e na maioria das vezes se dá a causa para esses mega conglomerados farmacêuticos que impedem as pessoas de ter acesso à saúde, mas também é a questão, né, da procura, de ter desenvolvido, eles associam também aos valores da pesquisa e a gente só tem a lamentar porque o governo Bolsonaro, né, para quem não está sabendo, ele fechou e principalmente excluiu o contrato de vários medicamentos que eram produzidos aqui por indústrias nacionais farmacêuticas com um preço até 30% mais barato desses remédios que eram importados, mas por questões de cronograma, de investimento, de apresentação até dos remédios que eram fabricados, aqueles que eram vendidos e aqueles que eram disponibilizados ao Sistema Único de Saúde por algumas incoerências nesses relatórios. Então, os contratos foram excluídos. Esses remédios não se sabem ainda como serão acessíveis a principalmente quem está no Sistema Único de Saúde, mas o governo garantiu que vai conseguir com laboratórios particulares e alguns internacionais, mas não se sabe ainda quando, mas principalmente quando a gente fala de doenças como câncer e leucemia, que tenha, né, se você não toma o remédio, se você não tem esse acesso, você morre disso. Falando em doença... Dona Magda, eu só não queria perder, antes que se troque o tema, a consequência da minha notícia ainda é essa, porque existem pessoas que organizaram rifas, né? Não, foi uma vaquinha, vaquinha. E essas pessoas estão se sentindo vilipendiadas. E o legado pior, Dona Magda, é que as pessoas passam a desacreditar as próximas. Claro. Então, quantas pessoas deixarão de ser ajudadas por um ato criminoso deste vândalo? Porque na próxima vaquinha que surgir, que é uma vaquinha honesta, uma vaquinha para salvar vidas, as pessoas, eu não vou dar porque lá eles desviam, porque o outro vai para a Bahia, porque o outro rouba a mulher. Então, o crime dele vai além do próprio crime contra o filho. Eu espero que quando ele for para a cadeia, porque dizem que mulher, quem estupra ou quem mata mulher e criança, parece que tem meio uma lei de talião dentro das prisões. Espero que seja o caso deste senhor. Só um adendo a essa notícia, e o fato que me deixou mais chocada, ele não escondeu o nome. Ele não escondeu a sua documentação, ele simplesmente achou que não ia acontecer nada. Ele foi lá, pegou esse dinheiro, foi até um hotel 5 estrelas, na melhor qualidade, com o seu nome e a sua identidade, e achou que nada ia acontecer, que ninguém ia atrás dele. Isso é o pior, não. Sensação de impunidade, achar que no país pode fazer o que quer. Falando em acontecer, esse mês, na Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, é o mês do implante dentário. Basta você ligar e falar que viu este anúncio aqui no meu programa e você terá uma surpresa maravilhosa. Tenho certeza que você vai ficar realmente muito feliz com seu novo sorriso. Olha, um sorriso bonito, um sorriso claro, é metade da gente. Porque isso faz um bem para a nossa estima que o resto a gente tira de letra. Ligue então para o 3204, com o prefixo 51, se você não for dessa região, e marque uma consulta. Lembre, implante dentário é na clínica do Doutor Sorriso. Aí ele manda a vocês um forte abraço. Dona Magda, deixa eu fazer uma correção aqui em relação aos medicamentos que a dona Ana falou. Não houve nenhuma interrupção do fornecimento dos medicamentos. Houve a interrupção dos contratos com os laboratórios que fabricavam para o governo. Porque esses laboratórios formaram um cartel e estavam vendendo mais caro para o governo do que o produto disponível no mercado. O Ministério anunciou que não faltou e não vai faltar o medicamento, porque está adquirindo diretamente de fabricantes estrangeiros e de pequenos laboratórios brasileiros que fabricam o produto por preços até 30% mais barato. Então, não houve desabastecimento nem tirar o medicamento dos que eram fornecidos. Eles continuam sendo fornecidos, só que agora vão custar mais barato. Só tenho que informar que essa foi a manifestação do governo, né? Eu digo que teve problema assim no cronograma, tudo isso, mas algumas pessoas já reclamam na questão do fornecimento a longo prazo e também que está faltando, que precisam do acesso. E até a gente entra naquele assunto que nós trouxemos aqui, né, da Dani, que entrou em contato com o Gustavo Vitorino, que às vezes esses problemas
problemas, assim, judiciais, de buscar e tudo mais. O próprio Vitorino falou que às vezes demora 1 ano, 2 anos para se chegar, São né, os a decisão medicamentos de mais julgar. sofisticados, os mais caros, que não fazem parte da distribuição gratuita. Esses só se consegue na justiça. Mas esse tem um procedimento mais lento, porque, primeiro, são medicamentos caros e não são medicamentos de uso regular. Você tem que provar a necessidade. Agora, Mas dentro dessa lista estão alguns desses medicamentos justamente na questão não, de leucemia esses e medicamentos câncer, nunca né? foram distribuídos gratuitamente. Esses medicamentos sempre foram obtidos na justiça. Existe uma tabela de medicamentos que o governo Eu posso fornece. até trazer aqui os medicamentos que Não, estão dentro dessa lista, fornecidos pelo SUS e o que o fornecidos governo aqui. fornece está na lei. E o governo continua fornecendo. Bom. A informação, Então, a informação que eu tenho é a mesma informação coisa. é de que o Ministério da Saúde é que não falta Tá medicamento. bom, então tá. Agora, Tá, é isso, Vitorino? Ficou alguma outra dúvida? Não. não, era só esclarecer aqui. Tem mais Houve alguma uma dúvida? Não, posso interrupção. encerrar o assunto? Tá bom, Da obrigada. revista Época, uma fotografia dos irmãos, o 01 e o 02, aqui, o Eduardo Bolsonaro, futuro embaixador, está aqui a fotografia. Notem que o Eduardo, o que ele tem na cintura? Um revólver? Um revólver. Junto com o Silvio Santos e junto com o senador Flávio Bolsonaro, né? Tá ali a arma dele, foi encontrar com o Silvio Santos armado, com uma pistola, não sei que tipo de revólver é, mas está aí, a fotografia publicada na revista Época. Muito bem. Doutora Roberta. Magda, nesta quarta-feira assume o novo premier do Reino Unido, o Boris Johnson. Ele vai tomar posse, então, nessa quarta-feira, ele se muda para Downing Street e ele foi eleito com 96 mil votos, vejam que curioso, sendo que é o dobro, ele foi eleito com o dobro dos votos do seu oponente, o Han, que tem uma visão mais moderada. Entretanto, a gente tem que pensar que o Reino Unido tem uma população de mais de 60 milhões de pessoas e apenas 96 mil delas escolheram o novo primeiro-ministro. O Boris Johnson, ele tem uma figura muito caricata, ele é muito curioso porque ele entendeu a nova política que se faz nesse novo milênio, aonde a imagem fala mais do que 1000 palavras. Ele tem uma posição aonde ele sabe explorar as suas imagens, ele se posiciona como um extremo-direita, né? Ele fala para uma comunidade que entende que os efeitos iniciais de uma possível saída do Reino Unido sem acordo, que, segundo as estatísticas, colocam que haverá uma queda de 2% do PIB, um aumento em 5% do desemprego, um agravamento das questões aduaneiras entre Irlanda e Irlanda do Norte. Tudo isso ele entende que a longo prazo vale a pena. Então, ele é uma figura que realmente, assim, ele foi prefeito de Londres por 2 ocasiões, em 2008 e 2016. Ele fez um bom governo, os londrinos elegeram ele por 2 vezes. Ele é ex-ministro das Relações Exteriores da Theresa May, que era, então, até então, a primeira-ministra, e ela segue sendo a primeira-ministra até esta quarta-feira interina, né? Agora, o curioso é que, além dele saber se posicionar, ele também se colocou desde o início contra as atitudes da Theresa May de buscar um acordo para a saída da União Europeia. Ele é categórico dizendo que tem que sair sem acordo, Ele que não foi um nos dos defensores, interessa. né? Foi pra mídia Ele falar se sobre posicionou, ele se posicionou ao Plebiscito, sair né? Defensor como ex-ministro das Relações Exteriores, ele saiu justamente para liderar uma comunidade que é a favor da saída do Reino Unido sem esse acordo. E ele virou um crítico da Theresa May. Com isso, vários presidentes, tanto da Itália, da Hungria, o próprio presidente Trump, estão apoiando, né, as posições dele. O presidente Macron se manifestou parabenizando a presidente da União Europeia atual também ovacionou e disse que está à disposição, enfim, houve toda uma manifestação, mesmo dos moderados, que são completamente contra essa posição do Boris Johnson. Ele é uma figura, assim, muito interessante porque... Eu posso definir a figura dele? Pode. É histriônico. Ele é porra louca. Exato. Ele é completamente heavy metal. Ele lembra o Boris ele E é a Johnson. briga dele com a mulher que chamaram a polícia. Ele é doido de pedra. Você viu como é que ele chamou a Hillary Clinton?
Disse que parecia como é que é? Enfermeira de filme pornográfico. Mas e ele assim, com aquele cabelo, ele pensa que ele é o quê? Ele tem um ego descomunal. Ele é a coisa mais... Olha, primeiro que esse homem é louco, né? Pode olhar pra cara dele, ele é louco. Olha o cabelo dele. Eu quero ver ele e o Trump, e vão disputar agora quem é que tem o cabelo mais bonito. Ele foi até um país árabe fazer uma visita de cortesia com a ministra das Relações Exteriores. E disse assim, não, a Inglaterra tem interesse em ter parceria com os países árabes, não sei o quê, porque é interessante para nós, né? A gente tem interesse até em investir no litoral aqui. Você só tem que tirar os cadáveres de lá. Olha que coisa. E, Gustavo, o curioso é que assim, ele vai ser líder de um partido conservador dividido atualmente, que não tem a maioria no parlamento, e o curioso é que ele é, assim, ele beira ao extremismo, porque ele é contra totalmente aos sírios e a uma série de imigrantes. Ele é muito contra a imigração. Entretanto, ele tem ascendência turca. O avô dele é turco, então ele não tem um sangue absolutamente britânico para defender esse tipo de posição. Então, é curioso porque, além dele ser caricato, há, assim, uma série de ironias envolvendo esse novo primeiro-ministro. Mas o Reino Unido é fundamental na nossa economia mundial e nós todos torcemos para que ele faça um bom governo. Chicão Tofani. Dona Magda, é o seguinte, quando eu digo uma vez Flamengo, até morrer, eu falo que o Brasil pensa aqui, que o Flamengo mostra como nós queríamos ser grande, como nós queríamos, os outros times dão um show, como nós temos que ser pequenos. Vou dar um exemplo hoje. Hoje o Flamengo foi para Madrid e trouxe Felipe Luiz, titular da seleção brasileira, um dos melhores laterais esquerdos do mundo, e trouxe para ser titular do seu time. A dupla Grêmio Internacional, que eu acho que é o parâmetro nosso aqui no Rio Grande do Sul, viu o Atlético Paranaense, um time, para mim, que tem uma visão de futuro, mas nada de presente, não é tão grande quanto a Grêmio Internacional. Pegar Adriano, um lateral esquerdo que jogou na seleção brasileira até pouco atrás, era do Barcelona, um excelente lateral esquerdo. Excelente, joga até quarto zagueiro, nós falamos na Grenal. Não tiveram a competência de trazer esse cara. O Grêmio renova com o Juninho, não sei do quê. Porque um lateral esquerdo, nada a ver. E o Internacional precisa de um lateral esquerdo. Nós precisamos importar, não é jogador, é dirigentes aqui pro Rio Grande do Sul. Porque o nosso dirigente é muito mimimi, ousadia não tem nenhuma. A única coisa que ele sabe fazer é jogar futebol com os amigos fim de semana. Coisa do passado, dona Magda. Enquanto isso, os diretores do Flamengo estão correndo o mundo, comprando jogador, arrumando patrocínio. O Flamengo, para o telespectador ter ideia, ele tem 25 patrocinadores, só usa 3 na camisa. Lá não é camisa para usar patrocínio, isso é coisa antiquada. Usa nos sites do Flamengo, onde mais de milhões de pessoas acessam todo dia. Isso é futebol moderno. E falando empresa. É uma outra visão. Os caras aqui são tudo fracassados das empresas deles. Eu não ganho nem campeonato. Tá, mas isso aí é outra coisa, queridinho. Eu te respeito quando tu fala. Deixa as pessoas falarem um pouquinho. E hoje começa a Libertadores da América, com o principal jogo, River Plate e Cruzeiro. River Plate é um time que eu tenho uma simpatia muito grande, joga, para mim vai ser o clássico dessas oitavas de finais, que a dupla Grenal achou, na minha avaliação, que o Grêmio tem a parada mais difícil na quinta-feira. Pega o Libertad, jogando aqui a primeira, a segunda lá. E o Internacional vai sofrer um arroxo, provavelmente amanhã, com o Nacional em Parque Central, que o Nacional tira o jogo do Centenário e vai para Parque Central, que é um estádio pequenininho, seria uma espécie de Alfredo Jaconi de Caxias, uma grande bomboneira, para decidir no Beira-Rio, que eu acho que no Beira-Rio o Internacional é muito, praticamente, invencível. Agora, quanto ao Internacional, uma crítica agora aqui. Uma crítica contundente para quem entende futebol, mas não para quem entende pelada. Chicão Tofani entende futebol, lê sobre futebol, essência do futebol. Os hooligans, tem até um filme que roda, já que não querem achar que eu estou fazendo um comentário nada a ver, os hooligans, tem um filme chamado Hooligans, que eram os torcedores ingleses, depois hooligans se tornou símbolo de torcedor violento na Europa. Um caso igual esse que aconteceu no Grenal, sim, da criança, que todo mundo sabe, a pessoa foi identificada aqui e teve uma punição, nada a ver. Na Inglaterra, pegou cadeia. Pegou 5 anos de cadeia e depois nunca mais na vida
poderia entrar no estádio de futebol. Aqui não fazem nada. Por quê? Porque nós aqui, infelizmente, não é que eu quero dizer que eu tenho a mentalidade europeia, infelizmente é tudo mandrake aqui. O mandrake é teu assunto, né? Não, só falando assim também a respeito da questão dos hooligans. Não, mas falando sobre os hooligans, até é interessante, porque são 3 filmes e eles contam exatamente isso. A chegada, a vivência dos hooligans, depois o fim. Né? Até, claro, romantizado e tudo mais, mas foi justamente um movimento porque as pessoas no estádio já era considerado um crime esse tipo de briga, mas as pessoas iam pra rua, o que colocava também em risco a vida das pessoas que ali transitavam. Então, para quem quiser se estender no assunto, é interessantíssimo, mas eu queria falar sobre justamente essa agressão no Grenal, porque tudo, não digo acabou bem, porque ainda não acabou, mas pelo menos os jogadores gremistas que fizeram um movimento através das redes sociais para identificar a mãe e o filho que aparecem naquelas imagens, onde uma torcedora do Internacional, depois da torcedora do Grêmio ter acenado com a camisa na torcida organizada, ela foi agredida. Mas então os jogadores se mobilizaram, procuraram e encontraram a Thaís e o Bernardo, que são a mãe e o filho, e hoje eles foram lá no CT de treinamento, foram recebidos por todo o elenco. Todos os jogadores quiseram doar as suas camisas e o André, né, que é atacante, até falou assim: o guri vai ter um time inteiro de camisa, porque todo mundo cada um doou um material esportivo, então foi muito legal, teve imagens. O Passo do Grenal vai ter um monte de gente querendo ser empurrada. E o menino ganhar camisa, notoriedade, apoio, ligação. O menino ficou até tímido, né, inicialmente, mas claro, é um sonho realizado, infelizmente que isso tenha que causar, né, a visita dele, mas tira aquele processo que a gente fala até, aquele trauma de ir ao estádio. Mas falando sobre a questão do caso agora que segue também na delegacia, o STJD vai analisar as imagens e segue essa questão disciplinar também por parte do clube na exclusão talvez de sócios envolvidos no ocorrido. Ela foi hoje, então, a Thaís, ela prestou depoimento na 20ª Delegacia de Polícia aqui de Porto Alegre, ela deu alguns esclarecimentos, 5 pessoas também foram convocadas para prestar esclarecimentos, inclusive o segurança que participou, aparece nas imagens, também esteve lá, falou sobre o ocorrido e agora segue a investigação e também com desdobramentos, né, até quem estava preocupado com a perda de pontos, mando, parece que isso foi descartado porque rapidamente, então, o Internacional identificou a torcedora, as imagens rolaram e já se tomou providências, né, em relação à torcedora que agride do Internacional, a torcedora ela empurra, né, a criança e tudo mais, rapidamente já tem uma solução no afastamento dela, mas também a gente fica feliz que o Bernardo tirou esse trauma e agora conheceu o Renato, conheceu o André, conheceu o Kahneman, conheceu o Jeromel, isso vale, né, quem sabe ele esqueça o que aconteceu. Eu não gostei, porque o afastamento dessa pessoa foi um afastamento muito paliativo. Vai acontecer novos fatos. Como o Vitorino falou agora, vai vir mais uma louca fazer isso aí, vai dar manchete, vai aparecer, porque sabe, só vai pegar meia dúzia de jogos. Isso é nada a ver. E vai acontecer o seguinte: se o STJD já disse lá no Rio de Janeiro, vamos ver as imagens, analisar as imagens. Vocês foram analisar, por que vocês não analisam as imagens do que acontece nos campos de futebol do Rio de Janeiro? Porque lá perde o mando todo mundo, todo jogo. Porque empurrão e briga lá tem todo domingo. Então, por favor, seus procuradores do STJD, vão arrumar o que fazer. Agora, as chicanas, você sabe por que acabaram com os hooligans na Inglaterra? Porque lá não tem audiência de custódia. Lá não, fez a audiência de custódia, é um rolo isso aí. Fez a ruaça, tá em cana. Não, porque na realidade os hooligans foi quando teve uma morte, né, de um menor de idade associado às brigas, ele acabou virando até um símbolo dessa luta, e principalmente de pessoas, e ele não tinha envolvimento com a torcida, então ele acabou no meio ali de campo de uma briga, é um caso assim interessantíssimo, quem quiser se aprofundar não vou falar. Dona Maria, eu só quero reiterar minha opinião, eu recebi críticas de gremistas, de parceiros gremistas, de conselheiros gremistas, mas eu quero reiterar aqui minha opinião, porque eu não... Primeiro porque eu tenho conceito próprio, não sou aqui para ser de simpatia, né? E sim para dar minha opinião. Eu quero dizer o seguinte, o fato é repudiado, deve ser punido, mas ele se esgota ali. Eu não levo a instituição internacional, assim como não me senti atingido quando uma moça gritou de racismo lá e a torcida do Grêmio foi rotulada de racista. Eu não sou racista e os colorados, que eu conheço muitos, né, são torcedores que vão lá, respeito, fizeram esse movimento maravilhoso de juntar mantimentos lá, e essas coisas. Então, a punição tem que ser a esta mulher exemplar e está punida sim, ela está preventivamente punida pelo Internacional e suspensa. Eu quero agora dar uma notícia para vocês boa, se não fosse muito, muito importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica aqui em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva.
Preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, paciente que não se adaptou com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito, muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos ou conhece alguém que tenha, você deve encaminhá-lo até a clínica da audição. Começa ligando para o telefone 3061-7373. Se você não for dessa região, use o prefixo 51 3061-7373 e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Maisons Clínica da Audição. Marne. Olha, eu estou aqui folheando aqui a revista Época e na capa da revista Época, uma interessante manchete sobre o senhor Marcelo Bretas, que é juiz, né? O juiz terrivelmente evangélico. A Lava Jato falhou ao não chegar ao Poder Judiciário, diz o próprio Geraldo Bretas, né? Ele se considera vaidoso e acha Marcelo Bretas. Como é que eu disse? Chama Marcelo, disse Geraldo. A gente, aquelas coisas que a gente Marcelo, não sabe. Está escrito aqui, Marcelo Bretas. Está escrito aqui, desculpem. Mas eu quero dizer para vocês que ele assume que a Lava Jato falhou ao não chegar ao próprio Poder Judiciário. E se ele for nomeado ministro do Supremo, ele terá muita honra, porque é o topo da carreira jurídica no Brasil, disse ele aqui. Está aqui a fotografia dele, no Rio de Janeiro, feio Rio de Janeiro, aquelas imagens horrorosas lá do Rio de Janeiro. Não gostaria de ter essa vista em casa. Olhando da janela do seu apartamento, né? Claro, um juiz, né? O doutor Marcelo Bretas, que é uma das figuras que mandou prender o Michel Temer, né? E determinou a prisão do Michel Temer. Agora, no momento que a capa da revista Época traz essa mensagem que falhou a Lava Jato quando não fez um processo de investigação no Judiciário. Concordo em gênero. Mas em homenagem a ele, eu quero dizer que ele fez um enfrentamento, para quem não sabe, ele pegou a Lava Jato do Rio de Janeiro, né? E ele fez o enfrentamento com o STF, sim, e teve o Gilmar Mendes revogando todas as decisões dele. Ele não se sentiu intimidado, Barata, né? Ele não se sentiu intimidado e continuou dando as suas decisões na mesma linha, agora dentro da sua extensão, da sua juridicidade. Né? Perfeito. E a Carris, Gustavo Vitorino? Isso é um problema sério. A decisão da Carris hoje de demitir mais de 2 dezenas de funcionários por irregularidades na contratação me deixou bastante angustiado, Magda, porque assim, eu gosto do cumprimento da lei. Eu reclamo quando ela não é cumprida, até mesmo pelo judiciário. Mas às vezes a lei tem um componente desumano e eu fiquei imaginando alguém que dedicou 3 décadas da sua vida a uma empresa, trabalhou e de repente descobre que o seu ingresso nessa empresa foi irregular. Mesmo que ele tivesse ciência dessa irregularidade, mas de repente ele recebe a notícia de que vai ser demitido por justa causa. Depois de 30 anos dedicados a uma empresa. Eu confesso a você que poucas vezes tive tanta dificuldade de comentar um tema quanto esse. Porque normalmente, você sabe, eu tenho posições, eu estou de um lado ou de outro. Eu não sou Murilo. Eu não sou isento em relação à notícia. Eu opino sobre ela. Mas eu estou com uma angústia tão grande com esse caso, porque eu fico imaginando profissionais de 50, 55, 60 anos de idade, Marcos, que dedicaram 30 anos à empresa e de repente descobre que, quando da contratação deles, a lei já obrigava o concurso público. Portanto, o ingresso deles na Carris foi irregular. E eles têm, desculpa te interromper, e eles têm conhecimento. Eles tinham conhecimento, sempre tiveram ciência. Porque alguns fizeram o concurso e entraram. E eu divido contigo, por isso que eu não, desculpa te interromper. A minha angústia mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eles não são os responsáveis. Os responsáveis são os administradores que ao longo desses 30 anos permitiram. É isso que me deixa agoniada. A ideia agora não é nem buscar os culpados, é o seguinte... Sim, mas vai sobrar para eles. A prefeitura, a direção da Carris, essa nova diretora da Carris... Que é excelente. Ela disse, eu tenho que cumprir a lei. Claro. Senão eu vou responder por crime de responsabilidade fiscal. O Tribunal de Contas vai comer o meu fígado. Claro. Porque é irregular. São 28 ou 29 funcionários, uma coisa assim. E entre esses funcionários, a grande maioria tem mais de 20 anos. Alguns mais de 20 anos de casa. De casa, sim. De casa. Mais de casa,
Então, eu fico pensando, aonde que essas pessoas vão se realocar? Não vão. Pessoas que certamente estão à beira da aposentadoria já, seja por tempo de serviço, seja por tempo de contribuição, enfim. Então, eu confesso a vocês, eu queria nesse momento dar uma opinião, dizer, olha, a diretora da Carris está certa, ou está errada. Mas eu fico num dilema tão grande, porque eu penso assim, a lei foi feita para ser cumprida, mas a lei não pode ter um componente de desumanidade. Tem que haver alguma alternativa, e aqui eu quero pedir à nova presidente da Carris e a esses funcionários que sentem numa mesa e se tente achar uma alternativa, alguma alternativa, para que, primeiro, ela não seja responsabilizada, porque ela pode ser responsabilizada judicialmente, e, ao mesmo tempo, se dê um caráter de humanidade à situação desses profissionais. Porque não dá para você pegar... Pensa bem, mas pegar um funcionário de 30, 32 anos, dizer para ele assim, você está demitido por justa causa, vai para casa. Isso é que é ruim, a justa causa é que me preocupa. Agora, o senhor Vitorino mudou de opinião aqui. Até eles poderiam sair. O senhor Vitorino mudou de opinião aqui, porque um dia ele falou mal, ele disse que a lei tem que ser cumprida. Sim. O senhor disse isso aqui. Mas foi a primeira coisa... Quando eu falei exatamente o que o senhor está falando agora. Eu falei a primeira coisa, quando eu comecei a comentar o assunto, a primeira coisa que eu falei foi isso. Eu sempre fui e sou um defensor da lei, que a lei seja cumprida. Não, mas acho que a lei sobre tem que ter uma visão de humanidade. E eu acho que esse caso é um caso absolutamente atípico. É um caso atípico. Eu volto a insistir, os irresponsáveis são os dirigentes que ao longo desses 20 anos, 20 e tanto, sabiam e deixavam assim, sabe por quê? Aí eu vou concordar com você. A ECC, depois vai mudar o governo, fica para outro. Matou a charada. Tô errada? E os direitos trabalhistas não tem? Não tem. Estão irregularmente. Aí vai depender de cada juiz. Sabe, é uma situação muito triste. Eu não sei, eu queria pedir à presidente da Carris que nesse momento ela pare um pouquinho para pensar e tente achar uma alternativa negociada com esses funcionários. Vamos dar dignidade a essas pessoas, porque é muito difícil. Depois de mais de 30 anos dedicados a uma empresa... Eu ouvindo isso também da inserção desses profissionais, porque alguns, né, até a gente fala as dores associadas... 2 se demitiram. Né, a questão de ser motorista, ser cobrador, a gente sabe que é uma função que também tem a questão de saúde, que acaba atrapalhando, e a inserção, depois de trabalhar 30 anos numa empresa, tu sair, ir para uma outra ideia de emprego, tu ir para uma outra empresa, é difícil. A gente fala de uma época onde o desemprego é muito grande, onde a pessoa que já é sã, que é jovem, que tem toda a vontade de trabalhar, não tem espaço, imagina um profissional. E até gostaria de falar, né, existe algum meio legal, Vitorino, para esses funcionários conseguirem essa negociação? Existe alguma lei que dê direito a eles de entrar na justiça e pedir algum benefício? É que não tem alternativa legal, né? Eles estão irregulares. Não tem alternativa. Eles estão irregulares. É que ele falou de negociação, né? Então a gente tem que saber também a solução. Né? Eles estão irregulares, eles sabiam que estavam irregulares, os dirigentes souberam ao longo de 30 anos que eles estavam irregulares, nada foi feito. Só que, sabe... Mas não vira CLT. Não, aí na verdade não tem. Eles têm que ser concursados. Nessa hora o que vai valer é o advogado de cada um que tenha condições de operacionalizar aquilo que a gente chama tecnicamente que é princípios. Toda lei, ela tem uma raiz que é o princípio. Se esse cidadão, se esse advogado conseguir operacionalizar princípios tecnicamente... mas o advogado vai ser a discussão judicial. Mas é o que eu acho que vai acabar. Eu gostaria de responder para a dona Ana. Mas aí que tá, a ideia é dar um olhar de humanidade, uma saída para os dois lados, um olhar de humanidade, porque, olha, é uma máxima judicial. Quem advoga aqui sabe. O pior acordo é sempre melhor que uma ação judicial. Deixa eu responder para a Ana. Para a dona Ana, embora não tenha sido a minha, a consulta, vou me meter na consulta dela. O que é plenamente discutível, sim, é o justa causa. Porque mesmo que a demissão, sim, mas a justa causa é que vai ser discutido, não tenho a mínima dúvida, porque diversas administrações do erário público convalidaram, eu vou usar um termo aqui jurídico, validaram o ato. Diversas administrações, portanto, tem que demitir, sim, porém, não por justa causa, isso que eu digo. E sim com aviso prévio e os direitos daí oriundos. Essa é a única discussão que eu levaria como tese, sem ser especialista. Não, e até tu tem razão, porque um dos alicerces da justa causa é a questão do tempo.
Então, no momento que é uma justa causa que está se perpetuando no tempo, já deixa de ser uma justa causa, não. né? Mas assim, acho que essa é uma questão técnica que aí pro nosso telespectador, né, não interessa nesse momento. Mas eu lembrei disso, eu chamei a atenção para isso, que foi o que eu disse. A pouca importância, o desrespeito das pessoas que passaram por aquela Carris, e olha, alguns amigos meus passaram por ali, sabe? Mas nunca ninguém viu, nunca ninguém sabe. Então é por isso que a Carris está quebrada, porque ela nunca foi administrada. Ela nunca foi administrada. E agora, pela primeira vez, trouxeram uma pessoa da iniciativa privada e colocaram ali, e eles vão comprar ônibus, e ela, ao falar sobre isso, sabe, tu via que ela tinha um... Desconforto. Desconforto. Sim. Sabe? Desconforto. Porque assim, quantas pessoas passaram por aquela companhia Carris, tá? Que negligenciaram a situação dessas pessoas. Né? Onde é que eles estão agora para apoiar essas pessoas? A própria Carris, eu acho que deve chamar, inclusive, esses... Né? Não sei como é que é. Ela tem que responsabilizar. Até quando sobe a passagem, né? A gente sabe que é sempre incluído no cálculo a questão de melhorias e novos ônibus. Só que às vezes esses novos ônibus nunca, e a gente, né, traz em diversos momentos, além de não serem apresentados, serem colocados, serão comprados 100. A gente só via 20 circulando. E assim, em algumas, 2 ou 3... E daí se questionava, se perguntava, não sabia, pois a gente teve que reformar um ou outro, então esse custo também foi associado aos veículos antigos, aí tu fica bom, né? Então, eu vou te contar, não é fácil isso. Bom, Magda, depois eu queria falar, até porque as pessoas estão mandando, eu tenho fatos novos, eu quero falar depois do caso Indial lá, se não for possível dentro do nosso horário, vai ficar para o Rabicho, que aí a gente tem mais tempo. Até foi bom tu teres comentado isso, porque as pessoas se manifestam, né? E quem está do outro lado, e principalmente que está no Facebook, não tem noção do que acontece aqui dentro. Então eu quero dizer que ontem o Gustavo Vitorino não avançou na conversa, não foi porque eu interrompi, é porque ele foi até onde ele podia ir. Ele está a cada dia tomando ciência de algumas coisas e nós temos aqui responsabilidade. A gente não brinca de dizer as coisas. Nós somos responsáveis por aquilo que nós dizemos. Então, assim, eu estou acompanhando com ele, eu sabia que ele não ia falar tudo e ele só vai falar e o assunto só terá tratado quando nós tivermos certeza. Então, assim, calma, aguardem, porque a vida não é uma roda gigante, nem um parque de diversões. Então, assim, se vocês se divertem aí do outro lado com essas coisas, implicando com um, com o outro, com não sei o quê, aqui a gente tem responsabilidade. E por isso que, assim, ele falou, vamos falar depois, está falando até por uma questão de tempo, de momento, de oportunidade. Então, assim, entendam, aqui ninguém corta ninguém que traz informação. E ninguém omite coisas que possam ser ditas. Agora, a gente não pode dizer besteira. Certo? Mas, Magda, eu sei que a gente já, né, tem muitas pessoas que nos assistem, mas eu gostaria de mandar um abraço muito especial pro Thiago Chiavo e pra Priscila Soares. Eles me pararam no sábado, no Grenal, um casal que ele mora em Curitiba e nos assiste pelo Facebook, e ela mora aqui em Porto Alegre e nos assiste pela TV Pampa. Então, muito obrigada, eles não perdem nenhum programa, e também pro guarda municipal Ivan Marques e a Maidi, responsável por fazer a triagem das roupas recebidas lá da campanha do agasalho. Um abraço pra vocês, muito obrigado pelo carinho. Que amor. Deixa o Chico falar. Eu recebi vários telefonemas de aficionados por relógio. Qual foi o primeiro relógio a descer na Lua? Descer na Lua é uma coisa, ir para a Lua é outra. Neil Armstrong foi o primeiro astronauta a ir na Lua. Omega Speedmaster, um relógio caríssimo, que nem tem quase no mercado. Mas que caminhou na Lua não foi ele, foi um outro astronauta na Apollo 11, que ele foi com o Omega Speedmaster e o relógio estragou. E ele teve que tirar do bolso uma outra marca, que é uma marca assim, que o Trump usa, Bulova, que é de Nova York, está no Empire State, que foram os relógios que desceram na Lua. Esses relógios não tem mais para vender, óbvio, né? Foram vendidos em leilões. Mas essas empresas construíram como é que é o nome, Vitorino? Uma reedição, né? Fizeram uma reedição. Uma reedição do mesmo modelo que nem os astronautas tiveram lá. E muita gente pensa que é relógio à prova d'água. Não.
Era relógio à prova altitude. Não tinha pressão, não tem nada de água na Lua. Não é no mar. Já estão preocupados com o relógio que vão usar na Lua? Muita gente quer saber isso. Ué, é a primeira parada para quem vai para Marte. A colônia humana de Marte, eles estão estruturando, fazer uma paradinha na Lua para curtir a paisagem. Eu não sei o que vocês beberam, mas tá bom, tá legal, fala. Mas já que estamos em Drops com o Chicão Tofani, eu só quero dar minha solidariedade aos profissionais da Polícia do Rio de Janeiro que descobriram hoje que 80% dos coletes à prova de bala estão vencidos. Vocês não fizeram cursinho conosco aqui, porque os nossos todos estão vencidos. Não tem que fazer cursinho. Como é que vence um colete? Um colete não alimenta. Como é que ele vence? É minha curiosidade. Vence, provavelmente de embates, de levar porrada, de levar tiro, porque tem um tempo. Né? Do material, o material perde a sua consistência, mas vai se tornando mais maleável. Não é aquele material mágico das histórias antigas. Não é do filme de moleque. Tu subires essas favelas, fazeres o enfrentamento, tu achares que está protegido, tu leva uma bala e ela transfixia o teu colete. Senhores, 80% significa que a cada 10 coletes, 8 já estão vencidos, ou seja, a tua chance de estar protegido é de 20% a cada operação que tu sais. Mari, cada vez que se mexe num assunto, se sai dali horrorizado. Mas também se sai horrorizado quando a gente fez essas apreensões das armas, né, do crime, onde eles falam assim, derruba helicóptero, explode um caminhão, assim. Bom, mas imagina o policial que, além de ter o seu colete vencido, que já é um detalhe importantíssimo para garantir a vida dele, mas enfrentar uma arma, eu falo assim, parece arma de brinquedo, né? Parece assim... A gente achava que era só o Rambo que atirava nos... Tem coisa pior por aí. Dona Magna, o primeiro aniversariante de hoje, Haile Selassie. Selassie é o leão de Judá. Uma das personagens mais importantes foi o imperador da Etiópia. Ele, quando foi a Etiópia invadida pelos italianos na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, e concretiza-se a total ocupação italiana em solo líbio, na África, a partir do momento da saída de Selassie. Selassie vai à sede da ONU em Nova York fazer um discurso contra os italianos e pedindo a devolução do seu país. Depois, acabada a guerra, já a partir de 1943, com a deposição pelo rei Vítor Emanuel de Benito Mussolini, ele volta e se consagra como imperador, fazendo um bom governo, segundo aqueles que estudaram a Etiópia, este país, né? Esse país africano extremamente pobre, né? Então, os países da África, com raras exceções, são extremamente pobres. Outro aniversariante hoje, Oswaldo Loureiro, é um ator brasileiro muito engraçado, fez muitas novelas na Globo. O Eduardo Araújo, meu amigo do Vitorino também, completando... Que era casado com a Silvinha. Isso. 77 anos no dia de hoje. Mas a Silvinha não está mais conosco, né? Ela faleceu. Não está mais entre nós. O outro músico maravilhoso, Flávio Venturini, completando hoje 70 anos de idade. O tempo passa para todo mundo. O Flávio. Flávio é meu amigo. Ele e o irmão dele, o Cláudio. O Cláudio é o guitarrista do 14 Bis, o Flávio é um dos fundadores do 14 Bis. Mas hoje tem carreira solo, é autor de músicas maravilhosas, só que tem gênio difícil, viu? Gênio difícil. Mas é genial. É gênio. Gênio é gênio difícil. Bom, Woody Harrelson, que fez muitos filmes, e como é o nome daquele filme que ele fez com o Richard? Me deu um branco agora, né? Ele fez um filme que troca a mulher, vende por $1 milhão. Esse filme é famosíssimo. É aquele do $1 milhão. Proposta indecente. Propõe Indecent Proposal. É verdade. Vamos agora. Primeiro pelo que não ajudou, depois nos chinelhou, porque a gente chamou... Proposta Indecent Proposal. Tu vai. Mas é o nome do filme, né? Então o filme, né? Ele vende a mulher por $1 milhão, depois volta, fica destruído. Mas ela era bem novinha. Era Demi Moore, né? Era Demi Moore, né? Bom, e tinha uma amiga minha que na época, não precisava me dar $1 milhão, eu ia de qualquer jeito. Uma amiga minha no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio naquela época, né? E esse o Chicão conhece bem, Luiz Fernando Montoya, treinador de futebol colombiano. É bom treinador? Médio.
Então acabou com o cara. O treinador colombiano é Rueda, que treina a seleção do Chile. Bom, o Renato Borghetti de aniversário hoje. O Borghetti, um abraço pro Não conheço o Borghetti. Conheço ele pessoalmente. Eu não conheço pessoalmente. Conheço a mãe dele também, que é querida. Um abraço para ele. Inventar uma fábrica de gaitas no Rio Grande do Sul e dar certo, né? Ensinar os meninos a tirar os meninos, fazer com que os meninos aprendam a tocar gaita. Parabéns, Borghetinho, você realmente é fantástico. Tem a escola de gaiteiros lá em Guaíba. Isso. Iris Stefanelli, a apresentadora brasileira, completando hoje 40 anos. Ela saiu acho que foi do BBB e tal, e depois se tornou repórter da Rede TV. Ricardo Esperafico, automobilista brasileiro, é bom ou não é bom, Chicão? Não. Hoje só tem um cara que pode chegar na Fórmula 1, é o Sete Câmaras, que vem lá de Minas Gerais. Felipe Dilon, músico brasileiro, completando 32 anos. Livro conhecido, Felipe Dilon, era guri. Daniel Radcliffe, ator britânico, completando hoje 30 anos. É o bruxo, né, do Harry Potter, o bruxinho. É isso, 30 anos, é o próprio. O Daniel. São esses os aniversariantes. Tem um aniversário também especial hoje, que é a nossa Ellen Dornelles, locutora da Rádio Pampa. Querida, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Ellen. Uma das vozes mais bonitas. É bonita mesmo. E ela é muito querida. Nossa Ellen Dornelles. E pouca gente sabe, mas canta. Olha que legal. Eu sei por que ela não grava um disco. Já foi profissional, hoje não está longe dos palcos, mas é uma excelente cantora também. Não sei por que ela não grava um disco, eu não entendo isso. Posso trazer news? Posso primeiro passar para ao seu comando, o Vitorino, para ele falar sobre o assunto das Bitcoin, daquelas coisas que está ficando cada vez mais confuso. O assunto a situação está no seguinte pé, gente, olha só. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, vou ser curto e grosso para não esticar muito o assunto. Eu estou do lado dos investidores. Isso aí. Tá? Estou do lado dos investidores. Eu não aceito que diga que o investidor acreditou em Papai Noel. Não. Eles acreditaram numa empresa que tinha registro, que estava legalizada, que tinha as negativas, que recolhia e recolhe os impostos, porque eu recebi cópia das DARFs, dos impostos mensais pagos pela empresa sobre os investimentos. Então, assim, houve uma denúncia do Ministério Público, uma investigação da Polícia Federal, aí a imprensa fez aquele, pirâmide, não sei o quê, papapá, fizeram a onda, aí prenderam, estão presos os donos da empresa, confiscaram, pegaram o carro, bloquearam dinheiro, fizeram o diabo. Só que o juiz entendeu que o processo estava mal instruído e deu prazo ao Ministério Público Federal para instruir o processo e apresentar razões para todo esse inferno. O juiz autorizou essa gandaia toda. Agora ele quer saber qual é o motivo da gandaia. Então, assim, o Ministério Público Federal tem que se manifestar. Tem que vir a público dizer por que a empresa que quer devolver o dinheiro dos investidores não pode devolver. A situação é essa. A empresa já disse, temos recursos, queremos pagar os investidores. Os investidores, milhares, dezenas de milhares de investidores, estão angustiados. Tem gente que botou a vida inteira lá dentro e quer receber o seu dinheirinho. As pessoas querem receber, a empresa quer pagar. No meio disso aí está o Ministério Público Federal e a Justiça. Eu gostaria que o ilustre magistrado, a que está afeto esse processo, desse uma olhada e pensasse no aspecto humano, esse que eu toquei há pouco no assunto do pessoal da Carris. Porque são dezenas de milhares de brasileiros que têm o seu dinheiro que está bloqueado e não conseguem acessar esse dinheiro por uma decisão judicial, que não cabe a mim contestar se é justa ou não, mas foi uma decisão liminar e preventiva. E cabe também, ilustre magistrado, ao Ministério Público Federal a avaliação dos pressupostos e das provas para que se indique qual foi o crime cometido. Porque não era pirâmide. Não é pirâmide. Se falou em pirâmide, não era pirâmide. O tipo de investimento não era pirâmide. Era um investimento claro, transparente em moeda virtual. Portanto, é preciso, nesse momento, que se faça uma avaliação técnica. A empresa tinha registro, a empresa recolhia os impostos, eu recolhi cópias de DARFs de 200, 300, de milhões de reais recolhidos em impostos mensalmente por essa empresa. Portanto, aqui cabe, mais uma vez, colocar a minha posição. Eu estou ao lado dos investidores. Eu acho que, nesse momento, a justiça tem que chamar os investidores, chamar a empresa e dizer, o senhor tem dinheiro? Tem.
Vocês querem receber? Queremos. Então o senhor pague eles. E agora vamos ver quem é culpado, se são culpados. Vamos impor a essa empresa ou a esses diretores penas e sanções, se direito for. Então, nessa hora, é preciso ver o que o poder público vai fazer em defesa da cidadania. Agora, se isso não for feito, desculpe, senhor magistrado, desculpe, senhor promotor responsável pelo caso, mas eu vou ficar com uma pulga atrás da orelha. São muitos milhões, e muitos milhões, invariavelmente, deixa a gente inquieto. Vamos voltar ao assunto da Carris, A Fernanda Leal, que é assessora da Carris, faz um adendo aos nossos comentários e esclarece, tá? Recebi informação que, na atualidade, houve comentários de que demissões na Carris seriam por justa causa. Não foi. Gostaria de corrigir. A legislação determina que, no caso de empresa pública, o contrato de trabalho se dá a partir do concurso público. Como não houve concurso, o contrato é considerado nulo. Não há contrato, tampouco justa causa. A assessora... Sim, ela explicou juridicamente, só que como a senhora recebeu a informação por terceiros, não chegou a informação que foi motivo, inclusive, de discussão, uma observação do Rucho. Olha, não dá para ser justa causa, por motivo. A Roberta observou que é uma advogada trabalhista. Na verdade, eu quis dizer, as características eram de justa causa, porque se virou para os funcionários, vai embora e está resolvido. Mas foi noticiado coisa como se fosse assim. Foi dado como se fosse assim. Mas não é a figura jurídica da justa causa. Exato. O contrato é nulo, não existe, portanto, só vai para casa, não tem direito a nada. Não tem direito a nada. É uma coisa de semântica. Né, Marco Barcelos? Olha, eu acho que quem trabalha 20, 30 anos, 20 anos, isso é uma injustiça. Sem dúvida, isso é uma coisa, isso que nós isso é uma coisa falando. terrível. O cidadão, 30 anos trabalhando, tô lá, tudo bem, daqui a pouco passa no DH, chega, pô, mas que isso? Eu não recebo nada, eu vou embora, vou fazer o quê com a minha vida? Agora, deixa eu te falar uma coisa assim. Tem que nem casamento. E só para Chicão tem que botar a mulher na o Marne e o Vitorino, na Justiça do Trabalho existe o princípio da primazia da realidade, que ainda que tu tenhas um contrato firmado, o que vai valer é o que aconteceu na realidade. Por isso que se forem judicialmente questionados... CLT? Aplica-se a CLT aí? Aplica-se CLT. Então, olha aqui, agora eu quero mostrar para vocês, agora há pouco, acho que foi o Vitorino, não sei se foi nesse último assunto ou em outro, que ele falou da aparência, do não sei o quê. Talvez vocês agora tenham acesso ou vão ver um momento que eu já conhecia, mas nem todo mundo conheceu. Um momento em que as coisas existiam. Vamos dar uma olhada? Ai, olha lá, Vitorino com cabelo! Olha o Vitorino com cabelo! Essa foto... Não é um espetáculo? Essa foto, a minha prima, que está ali dançando comigo, a minha prima Hélia, encontrou nos arquivos dela. Essa foto é do início dos anos 70. Sim, eu tinha essa foto. Tem 40 e... sei lá. Olha ali, ó. O comunicador Gustavo Vitorino é flagrado com cabelos esvoaçantes. Não, ele tinha tanto cabelo que dividia, inclusive, ao meio. E aprenda, hein? Quem aprenda, a minha prima Hélia, minha prima Hélia, que eu quero mandar um abraço. Ela que descobriu essa foto nos arquivos alfarrábios dela. Essa foto no início dos anos 70. Portanto, isso mesmo. É bem velhinha a foto. Bem velhinha. E é o momento... Olha, você nunca viu e não verá mais. É essa foto e deu. E acabou. Acabou. Esse cabelo aí foi. Já foi pelo ralo. Era bem bonitinho. Eu vou pelo ralo. Bem magrinho. Sim, era bem comestível. Era bem legal. Comestível. Olha só, não tinha boquinha. Eu usei boquinha. Desde pequeno. Doutor Estevão Rodrigues, Márcio e a Lulone. Não adianta. Por favor, pra fazer aquela boca de Angelina Jolie nele. Cara, imagina como é que ele vai meu, ficar... pela nossa amizade. Sai 2 pila aquilo. Aqueles pensão, aquilo é um órgão genital feminino. Mas você pensa nisso? Imagina que pensão. Cara, mortarado tem. Eu gostaria que vocês cuidassem o vocabulário. O vocabulário bem daí. Porque temos uma dama, temos uma menina, mas a dama diz que é da criança. Uma menina, a mesa. E temos um senhor no meio e um outro senhor lá. Esse não lembra mais. Esse não vai sofrer nada, não vai ser afetado, porque ele não lembra mais. Se o senhor está insinuando que eu sou provecto, sou.
Sou. Provec quer dizer o quê? Velho. Eu pensei que era outra coisa. Provec. Não, pode ser isso aí também que o senhor pensou. Assim que a senhora quiser as news anunciadas... então vai com as nós news. teremos. Vou sentar antes aqui, vou cruzar o viamão, vou sentar na janela e pedir um cafezinho, porque hoje se falou bastante a respeito, dentro dessa colocação de aparência, de coisas que existem, coisas que não existem, porque a gente sabe que hoje uma das principais dificuldades do brasileiro é encontrar emprego. E eu fiquei muito surpresa, porque na entrevista com aquelas pessoas que fazem o recrutamento nas empresas, hoje eles falaram, se antes a pessoa levava menos de 1 minuto para analisar um currículo, hoje mal se olha o currículo, já se procura diretamente as redes sociais, porque tal rede, assim, Twitter, Facebook, isso já é solicitado quando se faz um cadastro numa plataforma. E eles fazem uma triagem daqueles que preenchem os requisitos, mas antes de olhar o currículo, está se olhando o Facebook e o Instagram dessas pessoas. E eu fiquei surpresa com a quantidade de erros apontados por esses profissionais de perfis que eu não achei nenhum problema. Eu falei assim, nossa, uma pessoa assim, não, mas o colo está muito exposto, mas a maneira que a pessoa está se postando na foto, a quantidade de selfies que ela posta. Eu falei, gente, até isso, a quantidade de selfies que a pessoa posta. O corpo fala. O corpo fala, isso é uma realidade. Não, e eles falavam assim, o corpo fala, é por isso que as pessoas, tu pode fazer a foto, mas o corpo te dá uma mensagem. Não, e eu fiquei assim, porque tinha um garoto que estava se candidatando a uma vaga de vendedor na empresa que foi entrevistado, esse profissional. E ele falou assim, ele sempre está de óculos escuros, então isso não passa uma verdade no seu posicionamento, porque a verdade está nos olhos. Você não pode contratar. Meu Deus do céu, mas é tão verdade. Mas é verdade. É verdade. Outro dia até. Que fala contigo e não te olha nos olhos. Não, e até, por exemplo, eu mesmo. Não. Eu não gosto de pessoa que não me olha nos olhos. Eu também. E até, por exemplo, eu passei por uma situação, semana passada, eu queria um favor de uma amiga. E eu queria que realmente fosse honesta. Então, eu podia ter ligado para ela, eu esperei uma situação pessoal para encontrá-la e perguntar se ela podia me ajudar numa situação, porque eu queria ver se realmente a leitura visual que eu ia fazer a respeito me indicava que sim, ela faria de bom grado e que não teria problema. Então, realmente, o corpo fala e fala muito, e há muitos anos, porque se a gente for avaliar, a nossa visão nos defendeu muito quando éramos primatas do medo, né? Então, nós temos, sim, a linguagem visual, ela existe há muitos anos. O que está acontecendo é que, com as novas tecnologias, a imagem passou a ter uma importância exacerbada e muito além do que ela, na verdade, deveria. Porque ainda que tu faças uma leitura do visual, ela só vale se está dentro do contexto. O conteúdo, a mensagem realmente ainda, graças a Deus, é o que está valendo. Tu não vais conseguir passar apenas por uma imagem algo que tu quer que permeie ao longo do tempo. Não, eu fiquei surpresa porque a foto do perfil, as fotos de destaque, ele fala assim, às vezes nós aqui somos orientados a parar na foto do perfil quando não é aceitável. Ou seja, não sabe a legenda, não sabe a data que foi colocada. Basicamente, ó, se o seu perfil não agradou, a foto de perfil, uma fotinho desse tamanho, gente, que aparece lá, determina se você ganha ou não ganha um emprego. Dona Magda, o que não está afastado, ainda é a capacitação individual. Falava eu com uma executiva próspera aqui no nosso estado, e ela, embora esteja muito bem na empresa dela, ela está candidatando-se a outras empresas dentro daquela ascensão que se busca profissional, né? Sim. E aí ela me narrou, a gente como está fora eu estou na atividade privada há muito tempo, né? Não vivo de emprego, não tinha contato com realidade. Tu não consegues nem entrar em concorrências, tu bota ali, não tem curso superior, tu não completa a tua questão. A plataforma não plataforma não recebe, então tu quer te candidatar a trabalhar na empresa X, eu quero preencher o cadastro. Se tu não botar qual é o teu curso superior, tu não vai adiante. Aí ele te pede uma pós, dependendo da atividade, pede mestrado. Então aquilo que a gente considerava, trabalhei 30 anos na loja tal, tenho tal experiência, tantos anos. Se tu não vence o pré-requisito, que é a tua qualificação pessoal, tu nem te candidata, mas o teu currículo não vai ser nem examinado. É impressionante como está hoje. Eu fiquei muito preocupado com essa coisa de contratar por causa da fotografia. Vitorino nunca vai ser contratado, né? Vitorino. Tu conhece um ditado que diz que macaco, quando se coça, que é chumbo? Mas ele gosta. Tá pedindo chuva com vento. Dona Magda, mandaram a foto pra mim do Marley. Mandaram? Aquela do aplicativo.
Dona Marne fica mais velha. Tá, fala, Chico. Vira a foto do Mário e o boneco. Era o mesmo, é a mesma. Marne, me confessa, sabe como é que seria na Grécia Antiga? Vai contratar um cara, ficava as 10 pessoas na frente. Vocês têm tudo qualificação? Temos. Presume-se que todos são competentes. Tudo bem. Tira a roupa. Todo mundo tirava a roupa. O mais bonito vai ser contratado. Porque, segundo os gregos, o bonito era o filho de Zeus. E o feio era filho de Hades, o diabo. Era o agraciado com a beleza divina. Porque Deus te agracia com a beleza. A pessoa feia não tinha as coisas deveriam ser assim, hoje em dia também. Tu já notou que tudo que é crime, esse problema é pessoas feias? Já viu um Brad Pitt matar alguém? Já viu um cara boa pinta agredir alguém? Já viu um cara com uma mulher maravilhosa agredir alguém? É tudo cara mal resolvido. Eu vou morrer, não vou ver. O problema é que a polícia devia investigar a vida sexual das pessoas. O sexo faz as pessoas ficarem violentas e feias também. Sexo? Falta do sexo? A falta de sexo. Isso é verdade. Só porque os dois estão fazendo um programa diferente do nosso. O senhor conhece bem. A Roberta virou pra mim e disse, Gustavo, liga pro 190 urgente, porque o troço tá sério. Eu digo, não, eu já conheço. Ah, ele é muito pudico, cara. Não, eu tô falando coisa que Heródoto falava. Eu tô falando coisa que Homero falava. Cultura, qualificou o debate. Qualificou o debate. A guerra de Troia, o Mário falava também. E tu não sabe nada disso. O Mário tu não sabe, só sabe do crime da boquinha ali, do bababá, do beco. Tu não sabe de um crime histórico. Qual é o crime histórico? Pô, Helena de Troia, tu não sabe qual é aquilo? Era muito piranha. Pares. Que piranha, querido. Mas não tinha uma... Mas naquele tempo, a piranha queria um império. Hoje a piranha é 300 pila mais Uber. Para, Helena. Para com isso. Ele tá sendo muito indelicado. Ele é indelicado. O espírito de Helena. Ela era uma falena. A pessoa quando não fica sem argumento, começa a dizer palavrão, começa a gritar, a mexer os braços, tá? A Helena de Troia era casta. Mas o Chicão sabe que Etaira. Eu acho que ela era interesseira, ela se utilizou dos seus atributos para conquistar suas funções sociais, que na época, né, vamos convenhamos, Cleópatra é uma mulher inteligentíssima, poderia dominar o império, mas pela questão machista de não estar na sucessão, ela acabou sendo vítima, assim, da própria ganância. E ela era grega, hein? Machista? E ela era grega, hein? Era guerra. Ela era grega, não é porque não na era sucessão ela matou o próprio irmão, né? Não sei se sabia, justamente para conseguir o trono. Então acho que uma pessoa que mata o irmão, né, vamos dizer assim, ter um caso com o imperador não é nada. Então ela eu posso dizer que a minha família é descendente direta ele sabe de Enéas. Ele sabe tudo. De Enéas. Meu nome é Enéas. Quando saiu de Troia. Meu nome é Enéas, mas cadê a barba? Quando você de Troia foi para Itália, tem que estudar história, meu queridinho. Qual é a história que tu estuda? A história de Itaqui, o Vitorino conhece histórias. Tem falas da história e ele fala da Pergunta pra mim sobre Guerra das Estrelas, pra te ver, eu conheço toda a história. Pela questão Star Wars. Pela questão da Grécia, né? E isso era uma questão, a questão do feminicídio muito associada a crianças além com deficiências, mas crianças também consideradas feias pela estética da época. Então, crianças muito gordinhas e que não teriam uma massa muscular adequada para ser um gladiador, ou seja, uma mulher de muitos atributos, elas eram de fato descartadas, né? É lamentável, mas só que era uma sociedade baseada basicamente na estética. Sobre feminicídio, tentando falar sério nessa culta bancada aqui. Depois de alguns anos, saiu hoje um dado estarrecedor. As delegacias que passam a funcionar 24 horas, delegacias da mulher, aumentaram 250% o número de processos, exatamente porque ao estarem abertos à noite, que é onde ocorrem as maiores agressões, tem oportunizado essa estatística. Eles se embebedam e começam a bater nas mulheres. E é interessante isso, né, Magda? Porque a mulher muitas vezes consegue só manifestar e pedir ajuda no ápice da emoção. No ato, ela né? Se deixar pro dia seguinte... se ela pensar, ela não faz mais. Se ela pensar, ela não muito tem coragem para fazer importante esses dados, né? No Rio Grande do Sul a gente tem... E essa coisa da dependência financeira isso muitas vezes sujeita a mulher a um massacre doméstico, sabia? O homem bonito não tem esse problema. A dependência financeira. Tem sempre uma mulher que é bancar ele. O senhor tem alguma mulher que lhe banca? Senhoras e senhores... Eu não preciso, mas teria várias que queriam. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 1966. Vou dizer uma coisa para vocês. Como nossos ouvidos não são pinico, nós vamos terminando o programa de hoje por aqui. Desejando a todos vocês uma belíssima noite e o desejo de encontrarmos amanhã logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, tchau.